Que o Senhor Jesus nos abençoe. Como todos já puderam ler na lousa, o nosso assunto hoje é ondas mentais. Geração, recepção, sintonia e consequências. Mas o que são ondas mentais? André Luiz define ondas mentais como sendo o resultado da atividade mental do espírito. O espírito pensa 24 horas por dia. O espírito nominal, claro. E em pensando, ele excita as moléculas que compõem o seu próprio espírito. E toda molécula excitada emite energia. E a energia emitida é emitida através de ondas. Então todos nós, estejamos encarnados ou desencarnados, geramos ondas mentais. E nós vamos hoje rever alguns conceitos da doutrina espírita, relembrar Jesus a respeito de ondas mentais. Vamos escutar um pouquinho de André Luiz, de Emmanuel, a fim de que nós possamos nos esclarecer um pouco mais a respeito de um assunto extremamente necessário nos conscientizarmos, porque temos uma responsabilidade natural muito grande diante da nossa própria geração mental, da nossa própria geração de ondas. Então vamos caminhar. No Livro dos Espíritos, logo na questão 23, Allan Kardec questiona o que é o espírito. O nosso espírito, o que é, na sua essência? É o princípio inteligente do universo. Ora, se é inteligente, e nós sabemos que inteligência é a capacidade de aprender, de ensinar, de resolver problemas, de criar, então é passível de ser desenvolvido. É passível de ser desabrochado. É passível de crescer. Então, o princípio inteligente, nós já sabemos com a doutrina espírita, que esse princípio inteligente é criado simples e ignorante. E também sabemos que o objetivo final, questão 132 do Livro dos Espíritos, é a perfeição. Então, nós temos um trajeto a percorrer, da simplicidade e ignorância total à perfeição. Esse trajeto é desenvolvido pelo Espírito, através do seu livre-arbítrio. Um pouco mais à frente, Kardec pergunta se os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante. Nós precisamos entender a pergunta, porque ele não está perguntando, Kardec não está perguntando para os espíritos se nós temos uma forma enquanto espíritos com um corpo perispiritual. Quando um vidente vê um espírito e fala que está vendo um espírito, na verdade ele está vendo o perispírito que recobre aquele espírito. Porque o espírito mesmo a gente não consegue enxergar ainda. Isso é coisa para espíritos desenvolvidos. Então quando a gente sonha com um parente, o que nós estamos vendo, e esse sonho é uma realidade espiritual, quando é uma realidade espiritual, nós estamos vendo o perispírito na forma da encarnação que nós tínhamos contato com aquela pessoa. Nós não estamos vendo o espírito. A gente chama de espírito por costume, por cultura. Mas na verdade nós estamos vendo o perispírito. Kardec está perguntando do espírito, não é do perispírito. O espírito, o ser inteligente, tem uma forma determinada? Aos vossos olhos, não. Quer dizer, nós não conseguimos enxergar o espírito na sua essência. Aos nossos, sim. Quer dizer, os espíritos superiores se reconhecem observando tão somente o próprio espírito. Não há necessidade de ver o perispírito. Mesmo porque os espíritos superiores, os espíritos puros, já não possuem mais perispírito. Eles são espíritos puros, sem perispírito. O espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão, uma centelha etérea. Aí a coisa começa a ficar interessante. Porque essa definição é dada pelos espíritos há 156 anos atrás. O espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão, uma centelha etérea. Ora, se é uma chama, um clarão, uma centelha etérea, no nosso padrão
linguístico, vamos dizer assim, significa que é luz. Não é? Clarão é luz, centelha é luz. Se é luz, é onda. Porque as cores são ondas, formas de ondas. Essa chama ou essa centelha tem uma cor qualquer, quer dizer, o nosso espírito, na sua essência, não estamos falando de perispírito, estamos falando do espírito, tem uma cor? Para vós, varia do escuro ao brilho do rubi, conforme seja o espírito mais ou menos puro. Isso precisa ficar bem claro. Quanto mais o espírito é puro, mais brilhante a sua luz. Quanto mais atrasado moralmente, mais escuro ele é. Aquelas figuras, aqueles desenhos que nós todos aprendemos a ver através dos séculos de religião católica, por exemplo, onde os santos são pintados, a gente sempre vê o que em torno da cabeça dos santos? Uma auréola, uma coloração clara. É a intuição de que há uma luz clara em torno das pessoas que têm um comportamento santificado. Já é a intuição nossa. Então vamos lá. Apenas para ilustrar, um espírito mais ou menos atrasado seria assim, meio escurinho. Eu não ia falar, mas essa é a foto do meu espírito. Bem escurinho ainda, né? Atrasadinho, viciado, ignorante, é o meu. Mas aí o Sérgio mandou para mim uma foto do espírito de um dos trabalhadores aqui da casa. Brilhante. Ele não vai falar o nome de quem é. Para não levantar vaidades, né? E nem disputa, não é, Sérgio? Os egos. Então a variação dos espíritos é assim. Por isso que a gente tem o costume de ouvir popularmente o espírito de luz. O espírito das trevas. É a própria conotação da claridade de um espírito desenvolvido e de um espírito subdesenvolvido. Né? Bem, vamos continuar estudando. Vamos apelar para o Senhor Jesus. Em Lucas, capítulo 11, versículo 34. Há 2000 anos o Senhor falou isso. A candeia do teu corpo são os teus olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Porém, se teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Olha o que o Senhor está falando. Por que ele usa os olhos como referência? Porque através dos olhos nós vemos o mundo. Nós enxergamos o mundo. É claro que ele está usando de uma metáfora. Não necessariamente o olho é bom ou ruim. Quem faz o olho ser bom ou ser ruim, ele mesmo está dizendo, somos nós. Então, se a gente vê o mundo, consequentemente, as pessoas, as situações, se a gente vê com olhos de bondade, de fé, de esperança, de positivismo, nosso corpo será luminoso. Mas se a gente olhar o mundo com pessimismo, com má vontade, com desequilíbrio, com desesperança, o nosso corpo será tenebroso. Por quê? Porque quando a gente vê o mundo, a gente gera pensamentos e conclusões. E de acordo com aquilo que a gente pensa, a gente vai emitir as colorações naturalmente. Ninguém vai pensar coisas ruins querendo que saia coisas boas, porque é automático. Eu penso coisas boas, a energia é boa. Eu penso coisas ruins, a energia é ruim. E isso vai refletir no meu corpo. Por quê? Porque do espírito sai toda a excitação para as moléculas que compõem o perispírito. O nosso perispírito está sustentando o espírito, fisicamente falando. Consequentemente, ele reverbera as vibrações mentais do espírito. Então, o meu espírito vai gerar uma luz, o meu perispírito vai apresentar uma luz de acordo com a minha moralidade. A nossa aura é isso. É a energia que o espírito gera, luminosa, passando pelos limites do perispírito, diz André Luiz. Consequentemente, um médium vidente pode ver em nós
que tipo de aura nós temos. Se é uma aura mais adoentada, se é uma aura mais desequilibrada, porque ela é consequência do nosso mundo íntimo. E aí o Senhor Jesus diz no versículo seguinte: vê então que a luz que há em ti não sejam trevas. O que ele está falando? Presta atenção em você para que as tuas luzes não sejam trevas. Ele está dizendo que a responsabilidade é pessoal. A responsabilidade é pessoal. Sou eu que tenho que fazer minha luz ser mais clara ou menos ou mais escura. Sou eu, é consequência daquilo que eu penso. Esse aqui é um espectro de onda do mundo material. A luz visível nossa, aquilo que nós enxergamos aqui na Terra, é tão somente uma parcelazinha pequena do espectro de ondas. Lá para trás, as ondas mais compridas, consequentemente de frequência menor, e aqui do lado de cá, as ondas mais curtas, consequentemente de ondas mais curtas. De frequência maior, ondas mais curtas. O que acontece? André Luiz fala que existe uma correlação com as ondas espirituais. Então, nós podemos só ver aqui o seguinte: nós estamos caminhando das ondas mais curtas, com frequência mais lentas, da animalidade. E à medida em que a gente vai se aproximando da angelitude, nós vamos fazendo com que as nossas vibrações sejam mais rápidas e mais curtas. Diz ele que as mentes angélicas se situam nesse extremo, que é onde as ondas são rapidíssimas e extremamente curtas, de efeito muito mais poderoso. Né? Tanto que do lado de cá estão os raios ultravioleta, os raios X, os raios gama, que são aqueles raios que atingem com mais profundidade a gente, né? E demanda mais energia. É só uma figuração. André Luiz, em Evolução 2 Mundos, vai dizer o seguinte para todos nós: para a valorização e enriquecimento do caminho que lhe compete percorrer, o nosso caminho, recebe dessa mesma vida, porque ele está falando da vida, e nós recebemos da vida, que o acalenta e a que deve servir. O que nos chama a atenção nesse texto é isso, o verbo que ele usa. Nós recebemos, para a vida do Espírito, nós recebemos e devemos servir o tesouro do cérebro. A gente tem um cérebro. De vez em quando parece que o ser humano não tem cérebro. Não parece? Quando a gente vê determinados noticiários aí, parece que não tem cérebro, parece que não pensa. Não é verdade? Mas mesmo nós, de vez em quando, fala, puxa, onde é que eu estava com a cabeça quando eu fiz isso? Quer dizer, tem um cérebro, mas não está usando. O tesouro do cérebro, por intermédio do qual exterioriza as ondas que lhe marcam a individualidade. Então eu tenho a minha individualidade espiritual realçada ou apresentada pelas ondas que eu gero através do meu cérebro físico. No concerto das forças universais. O que isso significa? Que o meu pensamento está junto com todas as outras forças universais, junto com os pensamentos das outras pessoas, dos outros espíritos. Então há sempre muita energia em torno de nós, e nós, André Luiz chega a falar que nós estamos mergulhados num oceano de energias psíquicas. Nós vamos entender isso rapidamente. E absorve, quer dizer, o espírito absorve aquelas com as quais pode entrar em sintonia. Começou a ficar claro o negócio. Eu vou absorver as energias com as quais eu me sintonizo. É que nem canal de televisão. Ou o dial do rádio lá, o botãozinho de frequência do rádio. Eu escolho o que quero ver na televisão e o que quero ouvir no rádio. Consequentemente, o pensamento meu também vai entrar em sintonia com aqueles que estão na mesma vibração. Ampliando os recursos do seu cabedal de conhecimento, quer dizer, se eu me inclinar aos espíritos superiores, e das quais se deve aproveitar, no aprimoramento intensivo de si mesmo, no trabalho da própria sublimação. Própria sublimação, trabalho. Nós vamos trabalhar para sublimar o nosso espírito. Ninguém vai fazer isso por nós. Somos nós que vamos fazer. Ele está deixando isso muito claro. Ainda em Evolução em 2 Mundos. Pelas ondas de pensamento a se enovelarem umas sobre as outras, quer dizer, existe uma quantidade infinita de ondas. Por quê? Ora, só encarnado nesse planeta são 7 bilhões. Mais uns 20 e tantos bilhões de desencarnados, todo mundo gerando ondas psíquicas, tá tudo aí no bolo.
pelas ondas de pensamento a se novelarem umas sobre as outras, segundo a combinação de frequência e trajeto, natureza e objetivo, encontram-se as mentes semelhantes entre si. Nós estamos aqui reunidos hoje em torno do Consolador prometido por Jesus, consequentemente do seu Evangelho. Então nós estamos mais ou menos no mesmo processo vibratório. Nós estamos com a mesma intenção, voltado pelo mesmo rumo. Então nós somamos aqui uma coletividade de ondas quase que em sintonia. Uns com seus problemas, outros com suas dificuldades, mas nós estamos muito próximos pelo conjunto da finalidade de estarmos aqui, né? Formando núcleos de progresso em que homens nobres assimilam as correntes mentais dos espíritos superiores, é o que está acontecendo aqui. Nós estamos sob o olhar e o trabalho carinhoso dos espíritos superiores, para que a gente possa introduzir mais conhecimento na nossa consciência, para agirmos melhor aqui na Terra, ou seja, nos aproximarmos mais deles, que é o que eles querem, para gerar trabalho edificante e educativo. Os espíritos superiores para gerar trabalho edificante e educativo. Quer dizer, os espíritos superiores nunca vão falar para nós que a moleza está presente. É trabalho sempre, constante, insistentemente. Meu pai trabalha até hoje, eu trabalho também. Então, com os espíritos superiores é só trabalho. E a gente precisa aprender a pensar nesses termos. Não é necessariamente trabalho físico, isso é uma necessidade diante da sociedade, mas é um trabalho para o espírito. Então, enquanto eu descanso fisicamente das atividades do dia a dia, eu preciso aprender a trabalhar com o pensamento, me instruindo, me esclarecendo, assistindo bons programas de televisão, porque existe vida inteligente na televisão ainda, é só procurar um pouco melhor. Lendo coisas que prestam, e assim sucessivamente. Ou originando processos vários de simbiose em que almas estacionárias se enquistaram mutuamente, desafiando debaldes imperativos da evolução, estabelecendo obsessões lamentáveis. Eu escolho ser obsidiado. Sou eu que escolho. Eu dou aso através das minhas inclinações mentais. A se elastecerem sempre novas nas teias do crime ou na etiologia complexa das enfermidades mentais. André Luiz está falando de sintonia. Com quem a gente deve se sintonizar então? Já que eu gero uma onda, os espíritos superiores têm a deles e os inferiores também têm as deles. Eu preciso me aproximar dos superiores. De que forma eu faço isso? Me esclarecendo e agindo da forma como os espíritos superiores agem. É mais ou menos isso. Aqui aparecem, claro, só 3 ondas. E elas não estão sincronizadas, são 3 ondas diferentes. O que isso significa? Significa, vamos imaginar que eu tenha uma onda, que seria essa aqui. As outras 2 são ondas, são geradas por outras mentes aí. Se eu sintonizar com essas outras ondas, eu acabo, dependendo da força dessa onda, da intenção dessa onda e da minha fraqueza, eu acabo cedendo, então essa onda vai tomar conta do meu pensamento. Isso vai atrair o gerador dessa onda para junto de mim. E aí ele se torna um caso de obsessão. O espírito vai me guiar. Lembra da questão 457 do Livro dos Espíritos? São os espíritos que vos dirigem na maior parte das vezes. Por quê? Porque a gente põe o nosso mundo mental no piloto automático e não prestamos atenção, não vigiamos e oramos, como dizia Jesus. E aí qualquer onda que aparece no nosso pensamento, parecem ondas diferentes no nosso pensamento. De vez em quando não tem um pensamentozinho que a gente fala, nossa, por que eu fui pensar nisso agora? Está até concentrado em outra coisa. Nunca aconteceu isso com vocês? Um pensamento assim, de onde veio isso? De outras mentes. O problema não é identificar de quem é essa onda, o problema é se nós vamos deixar ela ficar. É isso que o Senhor Jesus quer dizer com o vigiai. Presta atenção aqui dentro. O que é que está acontecendo com os seus pensamentos? Não queira identificar nem se é um bom espírito ou se é um mau espírito. Não importa, o que importa é o bom pensamento ficar e o mau pensamento ser expulso. É isso que é o nosso trabalho. O vigiar e orar do Senhor Jesus é isso. Porque a vigilância vai fazer a gente prestar atenção no tipo de pensamento. Porque essas ondas de todo mundo estão flutuando. Mas eu é que vou optar por aceitar ou não essa onda no meu mundo mental. E se eu orar, a oração nós todos sabemos, faz com que as ondas se tornem mais curtas, consequentemente numa frequência mais alta, vai me distanciar das tentações, vamos dizer assim. Não está bem claro? Alguma dúvida até aqui? Não? Podemos tocar?
Na questão 457 que nós comentamos então, os espíritos podem conhecer nós falamos da 59, né? Os espíritos podem conhecer nossos mais secretos pensamentos? Pergunta Kardec. Frequentemente conhece o que gostarias de esconder de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos lhes podem ser ocultados. É simples. A minha energia está saindo, se ele prestar um pouquinho atenção no meu pensamento, o espírito tem essa facilidade, ele vai identificar que tipo de pensamento ou em que tendência que eu tenho, e ele vai começar a encostar. Aqui o Navarro é o que eu estou precisando. Ele não tem o corpo físico, mas tem alguns vícios, que está percebendo que eu tenho também algumas inclinações de outras vidas, se eu estou conseguindo controlar nessa. E ele vai tentar me jogar no mesmo vício dele. Mas não é culpa dele, a culpa é minha. Eu que estou atraindo ele com as minhas tendências. E na questão 459, os espíritos influem sobre nossos pensamentos e ações. A esse respeito, sua influência é maior do que podeis imaginar. Muitas vezes são eles que vos dirigem. Então, se a gente deixa o pensamento à vontade para os espíritos aí, daqui a pouco a gente tem um corpo físico habitado por um espírito, mas está sendo conduzido como uma marionete. Por espíritos que no invisível não são identificados por nós, mas que são capazes de dominar a nossa forma de raciocinar. E aí a gente começa a sofrer as consequências disso. Kardec pergunta então aos espíritos na questão 467. Pode o homem se libertar da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Porque o espírito vai chegar emitindo o pensamento dele na minha cabeça. Nossa, fulano tem uma energia ruim. Já escutaram isso? Nossa, e o olho daquele cara seca até pimenteira. Não é o olho, é a vibração. Né? Então a pessoa emite, é o tal do mal olhado, é o tal do olho gordo. Para olho gordo é colírio Diet. Pega, entre aspas, pega isso na gente, se alguém direcionar isso pra gente, pega se eu vibrar na mesma direção, se eu vibrar na mesma frequência, aí pega mesmo. É possível então se libertar dessa influência? Sim, porque apenas se ligam àqueles que o solicitam. Nós pedimos esses espíritos por seus desejos. Que tipo de desejo a gente tem? Relacionado só ao mundo material, só ao mundo da satisfação viciosa, ou os atraem pelos seus pensamentos. 156 anos atrás, Kardec está falando da vibração, que vai chamar a atenção de um espírito lá que percebeu a nossa vibração, e ele vai vir fortalecer a nossa tendência negativa para nos conduzir. Então, é possível se eu mudar os meus desejos e os meus pensamentos. Como se pode neutralizar então a influência dos maus espíritos? Fazendo o bem. Não tem mau espírito que gosta de fazer o bem, não tem mau espírito que fique junto de quem faça o bem. Ele pode até tentar tirar a gente do caminho do bem, mas se a gente firmar o pensamento e o trabalho no bem, ele não tira a gente. E colocando toda a confiança em Deus, a gente confia cegamente em Deus? Ou a gente ainda dá uma reclamadazinha da situação, das pessoas, das condições que a vida nos apresenta? Toda vez que a gente reclama, a gente não está confiando em Deus, porque não caiu uma folha de uma árvore sem que ele saiba. Então Deus sabe tudo e pode tudo, segundo Jesus. Então não há por que duvidar de Deus. Nós precisamos entender isso, que Deus está no controle. Falta nós fazermos a nossa parte. Então, fazendo o bem, colocando toda a confiança em Deus, repelis a influência dos espíritos inferiores e anulais o domínio que querem ter sobre vós. Evitai escutar as sugestões dos espíritos que vos inspiram maus pensamentos. Isso acontece todos os instantes em nossas vidas. A gente está lá dirigindo, de repente passa um apressado. Onde vai esse doido? Tem que ser multado. Por que não bate, já quebra a cara e morre? Olha lá o criminoso, ó, pena de morte, tem que ter pena de morte. Esses espíritos incentivam a gente a pensar essas coisas. Então a gente tem que aprender a abençoar. É um exercício constante. Aparece uma coisa ruim, Deus abençoe esse meu irmão e me ajuda a ter paciência. Sopram a discórdia e excitam todas as más paixões. Desconfiai especialmente daqueles que exaltam o vosso orgulho. É o que mais a gente gosta. Porque vos conquistam pela fraqueza. Eis porque Jesus nos ensinou a dizer na oração dominical: Senhor,
Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Não deixa eu cair na tentação, porque eu estou doidinho para cair. A gente é um pouquinho assim ainda, que a gente tem algumas satisfações físicas ou morais que a gente gosta de... A gente, até ontem, a gente tinha satisfação profunda nisso. Hoje ainda tem algum eco disso na gente, em função dos reflexos condicionados. O importante é a gente começar a mudar o pensamento a respeito disso, né? Começar a controlar isso. E aí Kardec pergunta, há no homem, questão 833 ainda do Livro dos Espíritos, há no homem alguma coisa livre de qualquer constrangimento e da qual desfruta de uma liberdade absoluta? É pelo pensamento que o homem desfruta de uma liberdade sem limites. Quer dizer, podem me prender numa cadeia, num asilo de idosos, claro, num hospital psiquiátrico, mas no meu pensamento ninguém me prende. Eu que vou fazer o que eu quero com o meu pensamento. Então Kardec está perguntando, aqui nós sabemos que a liberdade não existe. Completa não na Terra, porque tem a liberdade do corpo, impedida pelo corpo, da família, da sociedade e tudo mais. Mas no pensamento não, a gente é livre. Pode-se deter seu voo, mas não aniquilá-lo. Agora essa questão da frente é que é importante a gente assimilar. Por quê? Porque Kardec pergunta se o homem é responsável pelo seu próprio pensamento. Sim, é responsável diante de Deus. Somente Deus, podendo conhecê-lo, o condena ou absolve segundo a sua justiça. Por quê? Ora, o pensamento não é onda. Se a onda é energia, se eu gerei uma onda, ela vai carregada de energia. Onde bater esse pensamento, ele vai produzir um efeito. E se há um efeito, tem uma causa. E a lei de causa e efeito fala que eu vou sempre receber de volta aquilo que eu dei. Até pelo pensamento. Então é melhor começar a pensar coisas boas. Por isso que o Senhor Jesus dizia para orarmos pelos nossos inimigos e por aqueles que nos perseguem e caluniam. Porque se eu pensar mal dele, mesmo agindo direito, eu estou me igualando a ele. Eu estou equiparando as minhas ondas com as dele. Não é interessante o mecanismo? E aí Jesus então fala para nós, lá no versículo 26 de Mateus, no capítulo 26 de Mateus, versículo 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O trabalho é nosso, é meu. Quem cuida do meu mundo mental, da minha causa mental, sou eu. Quem entra aqui dentro, entra com a minha autorização. Eu dou autorização. Bom, até agora nós discutimos as consequências espirituais das ondas mentais. Aquilo que acontece com relação aos espíritos. Então nós vamos estar sempre vibrando com espíritos em torno de nós. Paulo de Tarso falava que a gente está sempre envoltos por uma nuvem de testemunho. Mas quais são as consequências do meu pensamento sobre o meu corpo? É o que nós vamos discutir um pouquinho. Para isso nós vamos usar André Luiz novamente. E antes de entrarmos em mecanismos da mediunidade, em Evolução dos Mundos, André Luiz faz uma citação muito interessante. A inteligência é um atributo do espírito. Disciplina as células, colocando-as a seu serviço. O corpo físico é um aglomerado de células que estão sob orientação do espírito. Então o nosso espírito tem poder sobre esse corpo. E nós precisamos entender isso. Para a gente deixar de falar que a carne é fraca. A carne é fraca porque o espírito é fraco. Nós educamos a carne, segundo André Luiz. Então vamos lá. No livro Missionário da Luz, que é um dos livros mais extraordinários de Francisco Cândido Xavier, está entre, segundo os pesquisadores da doutrina espírita aí, entre os 10 livros mais importantes de toda a psicografia de Francisco Cândido Xavier. Aliás, entre os 10 mais importantes da doutrina espírita, não só da psicografia do Chico. Ele vem falar para nós da epífise ou glândula pineal. Nós vamos ver no texto, mas o que é a epífise? No nosso corpo físico há um órgãozinho debaixo do cérebro, bem no meio do cérebro. Se fizéssemos 2 coordenadas assim, haveria de localizar a epífise. Tem mais ou menos o tamanho de uma ervilha. E é onde o espírito se conecta diretamente. Então nós temos no nosso cérebro, no nosso conjunto
de equipamentos cerebrais, nós temos um corpúsculo, a epífise, que é onde o espírito se conecta eletromagneticamente. É ali que começa tudo. Tudo que vem do espírito passa por ali. Então ele fala o seguinte: é a glândula da vida mental. Ela acorda no organismo do homem, na puberdade, as forças criadoras. Quer dizer, ela inicia o ser humano a partir da puberdade no mecanismo de desenvolvimento das energias sexuais. Em seguida, continua a funcionar como o mais avançado laboratório de elementos psíquicos da criatura terrestre. Entrou a atividade mental do espírito que vai passar pela epífise. Ela preside os fenômenos nervosos da emotividade. Quem se emociona não é o corpo, é o espírito. E tudo isso, toda a energia emocional nossa vai passar pela epífise e, claro, vai ser direcionada, no caso do ser humano, para o sistema límbico, que é aquele que vai gerenciar as emoções a partir do mundo físico. A glândula pineal segrega hormônios psíquicos, ou unidades forças que vão atuar nas energias geradoras. Hormônio todo mundo sabe o que é, não é? As mulheres mais do que os homens sabem o que é hormônio, não é? E o quanto os hormônios mexem no funcionamento do nosso organismo, não sabe? Mexe muito? É o que controla o nosso organismo. Hormônios são as substâncias químicas geradas pelo próprio organismo que vão fazer o corpo funcionar. O corpo físico. Vamos lá. A glândula pineal, que é a epífise, que é dirigida pelo espírito, gera hormônios psíquicos. Se gera hormônios psíquicos, gera para quem? Para o perispírito e, consequentemente, para o corpo físico. Segregando delicadas energias psíquicas, a glândula pineal conserva ascendência em todo o sistema endócrino. O que isso significa? Sistema endócrino é o sistema dentro do nosso corpo físico que envolve todos os órgãos que geram hormônios. Esse sistema que gera hormônios e que faz o corpo funcionar dessa ou daquela forma está sujeito às energias liberadas pelo espírito, que é o ser que pensa. Ligada à mente através de princípios eletromagnéticos do campo vital, comanda as forças subconscientes sob a determinação direta da vontade. Qual é a minha vontade? Que tamanho é a minha vontade? É uma vontadinha ou é um vontadão? Eu tenho vontade de verdade? Ou eu quero, mas não quero? Ou quero, mas não acredito? Se tiverdes fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, nós podemos trocar essa fé do Senhor Jesus por vontade. Se tiver vontade do tamanho de um grão de mostarda, você vai falar para esse monte sair daí e se jogar no mar, ele vai fazê-lo. O Senhor Jesus está falando da vontade, que é uma alavanca, é um atributo essencial do Espírito. As redes nervosas do nosso corpo constituem os fios telegráficos para ordens imediatas a todos os departamentos celulares. E sob a sua direção efetuam-se os suprimentos de energias psíquicas a todos os armazéns autônomos dos órgãos. Então nós já prestamos atenção aqui que é necessário pensar em duas coisas. Primeiro, que tipo de emoções que a gente gera. As emoções positivas vão gerar energias psíquicas positivas. Mas as emoções, e nós vamos ver isso mais para frente, em desalinho, vão gerar desequilíbrios para o nosso corpo. E o nosso sistema nervoso vai ser o primeiro a sofrer as consequências. Podemos continuar? Alguma dúvida? Esse é um sistema endócrino básico. É claro que há muitos outros órgãos. Do lado direito, vosso, uma mulher, do lado esquerdo, um homem. Mas algumas coisas são comuns aos dois. O cérebro, a epífise lá número 1, bem no centro do cérebro. A hipófise, a tireoide, todo mundo conhece isso, né? Problemas de tireoide, quem não tem? É problema hormonal. Problemas da hipófise, problema hormonal. O timo, as suprarrenais, que são as duas em cima dos rins, o pâncreas, número 6. Pâncreas todo mundo conhece, diabético conhece, não conhece? Conheço muito bem meu pâncreas, está falido, sou diabético, ou estou diabético. Não gera hormônios necessários para consumir o que entra no corpo. Certamente desequilíbrios desta e de outras vidas. Gula, de preferência.
Ovário. Só eu sei quanto de doce eu já comi nessa vida. Testículos, nos homens. Olha que interessante. Vamos raciocinar. Nós já vimos que as emoções impactam no sistema endócrino por conta da energia psíquica que o espírito gera. Existem algumas reações que são naturais. O nosso organismo, ele está preparado, claro, para a ação. Então vamos imaginar que a gente se vê diante de uma situação complexa, que nós não estamos muito habituados, mas que leva a gente a reagir. O organismo, naturalmente, o sistema endócrino, através das suprarrenais, vai gerar uma quantidade maior de adrenalina. Todo mundo já ouviu falar de adrenalina? Essa adrenalina entra na corrente sanguínea e vai preparar o corpo físico para ter mais energia. Para quê? Ou para o enfrentamento da situação, ou para fugir da situação. Então, se eu fico preocupado, tenso, diante de uma determinada situação, eu começo a produzir insistentemente adrenalina. E isso vai para o corpo físico. Mas eu nem fujo e nem enfrento. E aí, continuo. Daqui a pouco o meu organismo não vai aguentar, porque ele não foi feito para ter uma quantidade de adrenalina tão grande tanto tempo. É só por um instante. E aí a gente fica prostrado diante de uma situação, mas não deixa de ficar preocupado e nervoso, e consequentemente continua gerando. Não é interessante a resposta? E quem que toma conta do corpo então, segundo André Luiz? O espírito. Então eu preciso mudar a forma de pensar, deixar de me preocupar tanto e buscar soluções mais racionais. E olha que interessante, quando a cabeça anda mais preocupada um pouco, o organismo, em função de ter necessidade de gerar mais energia, acelera o metabolismo da digestão. De que forma ele faz isso? Quando a gente fica um pouco mais tenso, preocupado, a gente gera mais ácido clorídrico, que é o que derrete a alimentação no estômago, para aproveitar mais rapidamente a energia daquele alimento. Mas acontece que eu não tenho 24 horas por dia alimento no estômago. Mas eu, preocupado, tenso, nervoso, eu continuo gerando ácido clorídrico. Esse ácido se acumula no estômago e não tem nada para ele derreter. O que é que ele vai derreter? O estômago. E aí começa as azias, as irritações gástricas. O que mais? As úlceras. O que mais? O câncer. O câncer. Mas espera um pouquinho. Tudo isso é em função da atividade mental. Começou a doer seu estômago é porque você está preocupado demais. Não está valendo a pena. Teu organismo já te mandou o sinal amarelo. Para de pensar desse jeito que você vai prejudicar o seu corpo. Muda de sintonia, muda de pensamento, de frequência. Vai rezar um pouco, vai trabalhar no bem, vai tomar um passo no centro. A resposta é automática, mas está sob o comando do espírito, porque é o espírito que fica nervoso, é o espírito que fica agitado, ele que se emociona, não é o corpo. Não, e o que é pior, né? Sabe por que eu tenho uma úlcera? Por causa da minha mulher. Quem que aguenta aquilo? É justo falarmos assim, então? Sabe por que eu tenho uma úlcera? Por causa do marido. Quem que aguenta um traste desse? Bem que minha mãe avisou. É justo botar a culpa nos outros? Não, porque eu tenho que aprender a lidar com aquela situação. Mesmo porque eu estou habitando um corpo físico de acordo com o meu planejamento reencarnatório, com o grupo familiar necessário, de acordo com o meu planejamento reencarnatório, vivendo as provas e expiações que eu tracei no meu planejamento reencarnatório. A culpa é de quem? A culpa é minha. Então eu preciso me adaptar às pessoas e não as pessoas a mim. E o pior é que eu quero que as pessoas se adaptem a mim. E isso a gente não consegue, porque a gente não consegue mudar a gente, vai mudar os outros. Então precisamos pensar melhor, porque quem vai sofrer as consequências somos nós mesmos. O nosso corpo físico gera ondas, de acordo com os estados de consciência. Essas ondas aqui não tem nada a ver com ondas espirituais, são as ondas medidas com eletroencefalograma. Alguém já fez eletroencefalograma aqui? É aquilo lá. As chamadas ondas delta é até 3,9